Amém, irmãos? Amém. Está falhando muito aí? Não. Está para ouvir? Então tá bom. Tiago capítulo 4. A gente vai ler só o versículo 7 hoje, porque a gente está aqui numa série de ministrações sobre a luta pela comunhão. Então eu vou ler. Tiago. Cortou? Tiago capítulo 4, verso 7. Quem está me ouvindo, fala amém. Amém. Quem não ouviu, fala amém. Se você não ouviu, como é que fala amém? Repete comigo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Feche os olhinhos. Pai, obrigado. A gente está aqui discorrendo, Senhor, sobre um fundamento que é a comunhão. E nós sabemos que é isso que o inimigo muitas vezes está lutando contra nós, Senhor, para roubar a comunhão pela qual o Senhor já estabeleceu a nossa vida, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, conduza nosso coração aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Amém. Quem está aqui fala amém. Amém. Irmãos, a gente está, deixa eu recapitular algumas coisas. Estamos falando sobre ladrões da comunhão. Diga assim: o mundo, a carne e o diabo. Fala de novo: o mundo, a carne e o diabo. Irmãos, comunhão é um fundamento da igreja. Se a igreja de Jesus não tiver comunhão, seja com Deus ou com sua família e com seus irmãos, a igreja de Jesus, a gente está fadado a não ter relacionamento com Deus verdadeiro. E nesses primeiros tópicos a gente está falando sobre o ladrão que é Satanás. Diga assim: Satanás é um ladrão da comunhão. Veja uma coisa, irmãos: tudo aquilo que te afasta de Deus é potencializado por Satanás. A gente está falando primeiro dos ataques que acontecem diretamente, que Satanás ele trabalha para roubar a nossa comunhão. Nós falamos na sexta passada sobre armas de defesa. Diga assim: sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Fala com o céu: sangue de Jesus, Sangue de Jesus. tem poder. Tem poder. Amém? E nós usamos o texto de Efésios 6 e 10 para falar das armas de defesa: capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias do evangelho da paz e escudo da fé. Lembre de uma coisa: não é o sangue pelo sangue, mas é o que o sangue de Jesus fez na cruz por você. Amém? Diga assim: é o que o sangue de Jesus fez na cruz pela minha vida. Quando a gente fala o sangue de Jesus tem poder, isso não é uma frase mágica, irmãos. Amém? Amém. Que alguns crentes acham que é mágico, né? Até nas novelas aparece isso, né? Sangue de Jesus, né? Irmãos, não é frase mágica. Não tem posse mágico, Peter Pan, nessa frase. Não é sobre isso. O sangue de Jesus tem poder daquilo que ele fez por você na cruz. E Paulo fala sobre 7 armas: 5 de defesa e 2 de ataque. Amém, irmãos? Ele diz que a gente não deve lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. As armas de defesa servem para proteger você. Diga assim: o sangue de Jesus protege. Irmãos, o que Jesus fez na cruz protege você. Amém? Todo sacrifício vicário, sangue derramado, ele tem uma intenção: proteger você diante do inimigo. Amém ou não amém? Quem está aqui fala amém. As armas de ataque servem para você avançar. Diga assim: crescer. Crescer. Fala assim: avançar. Avançar. Fala de novo: crescer. Crescer. Escute uma coisa: se você apenas usa armas de defesa, você não avança. Quando você aprende a usar armas de defesa e armas de ataque,
você cresce espiritualmente, você avança na sua fé. E eu acredito que todo mundo que está aqui deseja crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém ou amém? Todo mundo que está aqui quer se tornar uma bênção. Amém ou amém? Sabe qual é a ordem de Deus? Fala assim para o seu irmão: ser tu uma bênção. Fala de novo para ele que não escutou não. Diga: ser tu uma bênção. Amém? Deus quer que você seja uma bênção na sua casa. Deus não quer que você seja um problema, irmãos. Deus quer que você seja uma bênção na sua casa. Deus quer que você seja uma bênção na sua igreja. Deus quer que você seja uma bênção na sua cidade. Amém ou amém? Posso ouvir um amém? Amém. Quem quer ser uma bênção? Amém. Diga assim: eu quero ser uma bênção. Fala assim: servindo o reino, fazendo discípulos. Um aplauso para Jesus, quem quer ser uma bênção. Aleluia. E agora a gente entra na primeira arma de ataque. Fala assim: nome de Jesus. É uma arma de ataque. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, ele diz a espada do Espírito. Diga assim: espada do Espírito. Eu fiquei pensando assim: o que é a espada do Espírito, né? E aí o próprio texto fala, né? A palavra de Deus. Está vendo, né? Aleluia. A palavra de Deus. Diga assim: a palavra de Deus é a espada. Por que Jesus não falou que a palavra de Deus é a espada para vencer o inimigo? Ao invés disso, ele falou que o nome dele é. Quem está aqui? Você já viu que Jesus fala que em nome dele os demônios saem? Amém ou não amém? Você não vê em nenhum momento na Bíblia alguém expulsando o demônio em nome da palavra, né? Sim ou não, irmão? Eu sei que você já leu a Bíblia, né? E não tem nenhum momento. O que a gente precisa compreender? Filipenses capítulo 2, verso 10. Abre a Bíblia aí. Você vai entender o que é a espada do Espírito. Que relação tem o nome de Jesus com a espada do Espírito? Paulo faz uma alegoria. Só nós vamos aprender que o nome de Jesus é a verdadeira espada de Deus. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Fala comigo assim: ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Quem que está no céu, irmãos? Anjos. Quem que está na terra, irmãos? Homens. Quem que está debaixo da terra, irmãos? O diabo. Ué, o diabo foi lançado para onde? No inferno. Amém ou não amém? Os filhos de Coré foram engolidos vivos. E para onde você acha que eles foram? Para o inferno. Então deixa eu falar uma coisa. As pessoas vão ter que receber de volta o corpo no juízo final para serem queimadas vivas no inferno. Assim como o crente recebe de novo o corpo no arrebatamento para ser glorificado, o ser humano que não conhece Jesus, no juízo final, aqueles que já partiram, terão seu corpo de volta. A Bíblia diz que o mar devolverá o corpo. Por que é importante você saber disso? Porque o inferno não é numa outra dimensão, não. É debaixo da terra, né, irmãos? É a Bíblia que fala. Então a gente fica com a Bíblia. Não com invencionice, tá? Que é vagando por aí. Não. Se a Bíblia diz isso, se a Bíblia diz que debaixo da terra é que os demônios estão, é porque é verdade, é o que a Bíblia fala. Agora veja, Jesus deixa claro que é o nome dele os demônios seriam expelidos. Abre a sua Bíblia em Marcos 16. Alguém lê para mim versos 17 e 18? Bem bonito.
Não precisa ler todo mundo de uma vez, tá? Só Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém? O que Jesus fala? Em meu nome. Amém ou não amém? Ele diz que nós curaríamos enfermos em seu nome. Então como é que eu posso vencer os ataques de Satanás no nome de Jesus? Pedro, em Atos capítulo 3, está diante de um paralítico. Ele diz assim para o paralítico: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Amém ou não amém? Amém. João 14, 13, Jesus diz assim: que tudo que pedimos no nome dele, ele fará. Amém ou não amém? Amém. Então o que a gente precisa compreender? A palavra de Deus é o próprio Jesus. João capítulo 1, versículo 1, fala comigo assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala de novo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente fala que a palavra é o Espírito, você precisa compreender que Jesus e sua palavra são indivisíveis. O que eu quero desmistificar? É você achar que só por você falar em nome de Jesus tudo vai dar certo. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque se eu não for submisso a essa palavra, você pode clamar o nome de Jesus quantas vezes você quiser e nada acontece. Eu já vi gente ser envergonhada por demônios. E não foi só uma vez, só anos. E o camarada estava lá, suando da camisa. Em nome de Jesus, e o cão não ia. Em nome de Jesus, e o cão não vai embora. Por que não vai? Será que Jesus perdeu o poder no nome dele? Ou será que essa pessoa não está debaixo da palavra? Percebeu? Por que às vezes Satanás faz tanto baile na vida de tanta gente, mesmo sendo crentes? Porque não basta eu ficar falando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, eu preciso saber que Jesus é a palavra dele. Paulo, quando fala da espada do Espírito, ele está falando do próprio Cristo. É disso que Paulo está falando, que o nome de Jesus é a espada do Espírito. Não é sobre repetir, não é sobre ser um amuleto, é sobre reconhecer a autoridade de Jesus na sua palavra. É disso que faz a diferença. Satanás sempre vai tentar nos tirar a comunhão, irmãos. Entenda uma coisa: quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você é colocado num lugar, diga assim, auto-retiro. Quem crê nisso? Onde é que está isso na Bíblia? Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos fez assentar nas regiões celestiais. Amém? Salmo 91. Pô-lo-ei num alto retiro. Então entenda uma coisa: você recebeu Jesus, você é colocado na presença de Deus. Agora, o que eu preciso de você fazer? Manter-se. Irmão, quando você recebe Jesus, na hora que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você converteu, você é colocado lá. Só que daí para frente você tem que manter-se lá. Amém, irmãos? É por isso que muita gente, lá a Bíblia diz isso em Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 3, diz assim: é necessário que você retorne ao primeiro amor, não é? Poxa, você tem que retornar porque estava lá, não estava? Sim ou não, irmãos? Quando manda retornar é porque você já foi lá. Sim ou não? Sim. Você percebeu que quando Deus fez o homem e pôs ele no Éden, será que quando você converte, Deus coloca você num lugar pior que o Éden? Hein? Claro que não, irmão. Se você nasceu de novo, você é colocado na presença.
Agora você precisa manter-se na presença. Quem está aqui, irmãos? É sobre esse reconhecimento do nome de Jesus, da autoridade de Jesus por meio da sua palavra. Vamos ler Lucas capítulo 4, do verso 1 ao 13. Eu quero usar isso como Jesus venceu Satanás num ataque direto à sua comunhão com Deus. Hoje a gente só vai falar dessa parte. Eu nem vou falar de oração e súplica ainda, tá? Que é uma arma de ataque. A gente vai falar só sobre a espada do Espírito, o nome de Jesus. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados os 40 dias, ele teve fome. Diga assim: depois do jejum, Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: olha quem apareceu depois do jejum, irmãos. O cão. Está lá. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, olha só, todos os reinos do mundo. O que ele fez, hein, irmão? Num instante. Que coisa louca, né? E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou para quem eu quero. E Jesus nem contestou, viu, gente? Ele concordou, está aqui, ó. Portanto, se tu me adorares, será tudo teu. Então Jesus respondeu: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Levou também a Jerusalém e colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, para que te guardem e que te sustentem pela mão, para que nunca tropeces com teu pé em pedra em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém, irmãos? Amém. Você percebeu que Jesus foi tentado depois de um longo período de jejum e oração? Você percebeu que mesmo Jesus se consagrando, teve que enfrentar Satanás? O diabo vem tentar Jesus. Jesus recebe um ataque direto na comunhão que ele estava tendo com Deus. É isso que muitas vezes acontece depois do culto, ou antes do culto. Um ataque direto à nossa comunhão com Deus. E o que o diabo começa a fazer? Começa a colocar em dúvida a identidade de Jesus. A identidade que Jesus tinha de Filho de Deus. O que ele está querendo causar? Um rompimento de aliança entre o Filho e o Pai. A comunhão, irmão, sempre foi o elo que manteve o Pai e o Filho na história da humanidade. No Velho Testamento, Deus apontava para o Filho. No Novo Testamento, o Filho aponta para o Pai. Você está aqui, irmãos? Quem está aqui fala amém. Amém. Então, comunhão não é sobre você se sentir bem. Não é sobre isso. É sobre reconhecimento familiar, reconhecimento de origem, reconhecimento de filiação. Amém ou não amém? Não vivemos em comunhão porque isso tem que ser perfeito, mas sim para saber onde é a origem nossa. Quem está aqui ainda? Amém. Que casamento é perfeito, irmãos? É aquele que você briga com a sua mulher, mas continua com ela. Ou vocês que são casados nunca brigaram? Não estou falando de falta de respeito, irmãos, não é isso. Crente briga e briga santa. Crente não fala palavra. Viu, irmãos? Pelo menos eu sou crente, né? Então é assim que eu vejo, tá? Crente não ofende. Crente não diz vou te largar. Crente não faz isso. Crente. Amém, irmãos? Amém. A briga de crente salvo é assim: fica chateado com o outro com alguma coisa e fica de bico.
bico desse tamanho, né? Mas depois se reconcilia, pede perdão e continua junto. Vocês estão aqui ainda, irmãos? Amém. Isso é briga santa de crente, né? É assim também na comunhão da igreja. Não é porque é perfeita a comunhão, ou toda vez que você vai orar, você está em comunhão perfeita com Deus. Quem está aqui? Quem aqui já foi orar e sabia que estava ruim? Que às vezes nem coragem de dobrar o joelho você teve. É verdade ou não, irmãos? Sim, é assim. Então entenda uma coisa, a comunhão não é sobre coisa ser perfeita. A comunhão é uma chamada de origem. Fomos criados para a comunhão. O diabo, irmão, sabe disso. E se existe uma luta que você precisa lutar, é pela sua comunhão com Deus. Amém ou amém? A forma de vencer Satanás é exatamente pelo nome de Jesus. Você tem uma origem em Deus. Se você sabe a sua origem, ninguém pode tirar você do lugar onde você foi gerado. A autoridade consiste na origem. Por isso que Jesus sabia quem ele era. Amém, irmãos? Saber quem somos, saber quem é gerado, a palavra revela a sua origem. Em Mateus capítulo 23, verso 9, alguém pode abrir a Bíblia e ler para mim, por favor? Ajuda aí, vai. Vocês participar aqui um pouquinho. Vai. Mateus 23, verso 9. É tão esquisito ficar sem microfone na mão. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Amém? Quem está aqui? Amém. Você ouviu direitinho o que está falando? Essa palavra no grego que ela deu, a ninguém chameis de pai, ela tem é um substantivo chamado patera. Não é pantera, viu, gente? É patera. Sabe de onde vem essa palavra? Pátria. Origem. O que Jesus então está falando para aquele povo que entende de grego mais do que a gente? Ele está dizendo que a sua origem é o Pai. Quem está aqui fala amém? Amém. A palavra patera deriva da palavra pátria, origem. Jesus está falando que ninguém é a sua origem a não ser Deus. O Pai é a origem. Paulo diz que nós somos criados em Deus. Amém ou não amém? E aqui tem uma preposição em português, em Deus, que quer identificar o lugar. Quem é bom de português sabe disso, né? Em quer dizer lugar. A mesma palavra do grego enki quer dizer dentro. Quer dizer o que é isso? No útero. Aonde nós somos criados, irmãos? Dentro de Deus. Como é que eu quero te ensinar hoje a ter autoridade sobre Satanás. E você vai ter que compreender isso, porque às vezes eu vejo os crentes dizendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, peraí. Se você não sabe que você foi gerado dentro dele, você não terá autoridade. E o inimigo vai roubar a sua comunhão facinho. É disso que Jesus está falando. E Satanás, ele compreende isso mais do que a gente. A maior arma do diabo contra a comunhão é a ignorância e a religiosidade, irmãos. A gente precisa compreender que a religiosidade não tem a ver com as vestes das pessoas, mas é com o conceito religioso falho. Você pode ver traços de Deus em todas as religiões. Você sabia disso? Vai dentro de um terreiro de candomblé. Tem uma Bíblia lá, irmão. Sim ou não? Quem já foi? Eu já. Você vai numa sessão espírita. Tem uma Bíblia lá. Tem ou não tem, irmãos? Entra numa igreja evangélica. Tem uma Bíblia, não tem? Entra numa igreja ortodoxa. Tem uma Bíblia. Entra numa igreja católica. Tem uma Bíblia ou não tem, irmãos? Quem está aqui? Então você pode encontrar Deus, traços de Deus, em qualquer religião, até nas religiões afro. É verdade ou não, irmãos? Só que escute uma coisa agora. Jesus disse o seguinte: ninguém vai a quem? Hein, irmãos? Responde para mim.
Ele não disse Deus. Você entendeu ou não? Ele não disse assim, ninguém vai a Deus. Ele disse ao Pai. Você percebeu isso? Por que é necessário você saber a origem? Porque se você não souber sua origem, a comunhão vai ser quebrada. Você vai dar valor a outra coisa, e não ao relacionamento com Deus. Essa é a questão. É por isso que Jesus está falando, ninguém vai ao Pai. Vem ao Pai, na verdade, né? Não é vai, é vem, né? Ele não está falando a Deus, paternidade é sobre comunhão, irmãos. Relacionamento profundo com Deus. Quando nós somos atacados na comunhão com o corpo de Jesus, é o fato que o diabo quer roubar a sua comunhão com Deus. Uma vez que a comunhão é quebrada, a morte se assenhora. Por quê? Porque o pecado se instala. Qual o pecado? O primeiro pecado que se instala na quebra da comunhão: individualismo. É o primeiro pecado que se instala. O que é individualismo? É você achar que você pode ser crente na sua casa. Percebeu? Esse é o passo para a quebra da comunhão com Jesus. A espada, que é a palavra, está fundamentada em quem? Jesus. Você vê traços de Jesus desde Gênesis até o Apocalipse. Verdade ou não, irmãos? É por isso que quando você reconhece a autoridade que tem na palavra, o nome de Jesus se torna uma força poderosa contra Satanás. Porque não é o nome pelo nome, é o que está escrito acerca do Messias. Ele é o Messias prometido, aleluia. Ele é o santo ungido de Deus enviado até nós, aleluia. Ele é o verbo redentor de todas as coisas. E porque Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aplauda Jesus, aleluia. Quando essa comunhão passa a ter primazia dentro de você, irmãos, a coisa que você mais vai valorizar é sua comunhão com Deus. Você está aqui? E quando isso se tornar real, você não vai querer comunhão com outra pessoa a mais do que com Deus. Eu quero te dizer algo. Não assuste o que eu vou falar aqui, por favor. Mas eu quero ter muito mais comunhão com Deus do que com a minha esposa. De verdade, irmãos. Eu quero te falar uma outra coisa. Se você está gastando mais tempo na Netflix do que com Deus, você está perdido. Se você está gastando mais tempo com o futebol do que com Deus, você está perdido. Você está indo a passos largos para o inferno e não está sabendo. Se você gasta mais tempo com o seu trabalho do que com o seu Deus, você está perdido. Sabe por quê, irmãos? Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que a Bíblia fala sobre orar sem cessar. Continuamente. Você pode estar trabalhando, mas você precisa ter comunhão com Deus. Amém ou amém? Sabe por quê? Você não tira a veste de Cristo quando vai trabalhar. Tira? Você não tira a veste de Cristo quando você está com a sua esposa. Tira? Você não tira a veste de Cristo quando você está diante da televisão. Tira? Quem está aqui, irmãos? O nome de Jesus se torna real e poderoso quando você reconhece a autoridade da palavra sobre a sua vida. Aleluia. A gente precisa entender que as coisas começam aonde, irmãos? Começa na mesa. Vou explicar um negócio para você aqui. Tem muita gente que pensa que a comunhão com Deus começa no secreto. Sinto te falar, mas não é verdade. Por quê? Vou fazer o teste agora. Quantos de vocês converteu? Você se converteu. E logo já, no mesmo dia já estava orando, jejuando, pulando. Alguém tem, é assim? Por que não? Porque primeiro você tem que vir para a mesa, sentar na mesa, aprender sobre isso, e aí você vai ter secretos, sim ou não? Amém ou não amém? Qual é a primeira coisa que uma criança faz depois que nasce, depois que dá banho nela?
vocês estão doidos. Piorou. Quando o médico limpa a criança e traz para a mãe, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Comer. Mesa. Então, escute agora. Você nunca vai ter um bom secreto com Deus se você não tiver comunhão com a mesa. O que é mesa, pastor Nilton? Olha para o teu irmão. Fala para ele, estamos na mesa. Fala para outra pessoa, estamos na mesa. Você entendeu? Sabe por quê, irmãos? Esses dias eu vi um cara falando assim, meu irmão, o resultado do só comunhão com seus irmãos é o secreto. Eu falei, não, querido, primeiro você tem que sentar na mesa. Depois você vai ter secreto. Porque se eu quiser, não vou ficar lá no meu quarto só orando e não vou para a igreja. Vou orar. Isso é mentira. Isso não é verdade. Você aprendeu a orar onde? Você aprendeu o valor da oração onde? Na mesa, criatura. É aqui. Então esse papo de ficar trocando as coisas está totalmente errado. Eu primeiro me assento na mesa do Senhor com os meus irmãos. Que é mesa, irmãos? É esse momento aqui. É aqui que eu aprendo sobre oração, jejum, busca de Deus, santidade. Aleluia. E aí o seu secreto vai ter sentido para a tua vida. Dê um aplauso a Jesus. Sente-se à mesa e ajoelhe-se no secreto. Quem está aqui? Amém. Sabe o que vai acontecer? Você começa se assentando à mesa. Daqui a pouco você aprende o secreto. Daqui a pouco você volta para a mesa. E daqui a pouco você está no secreto. E daqui a pouco você está na mesa. E daqui a pouco você está no secreto. Até chegar um tempo que você não sabe qual é primeiro e segundo. Porque vira um círculo de mesa secreta, mesa secreta, mesa secreta, mesa secreta, mesa secreta. E Deus fala com você no secreto, você chega aqui na mesa e confirma tudo. Ou às vezes você vem aqui na mesa, Deus fala com você, quando você vai para o secreto, o Espírito Santo vai lá e quebra você totalmente e vai lembrar da palavra que foi pregada. Você está aqui ainda? Quem está aqui fala glória a Deus? Amém ou não amém? Isso tem que virar uma prática diária, todo dia, porque os ataques do inimigo, eles vão vir. Então não é só sobre falar o nome de Jesus, é sobre estar na mesa da comunhão para ter um secreto com Deus. Quem está aqui, irmãos? Amém. É o motivo pelo qual você se move ao falar o nome de Jesus. Aleluia. São os porquês desse nome na sua vida. E Jesus demonstra isso na tentação, como ele foi vencer os ataques. Perceba que foi depois da mesa o ataque. Sim ou não? Ele não estava num tempo de comunhão com Deus, de oração e jejum. Quando é que o ataque vem? Depois disso. É por isso que toda vez que a gente quer ter comunhão com Deus, tem um ataque acontecendo contra a nossa vida. Quem está aqui, irmãos? Amém. Tiago fala o seguinte, repete comigo: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O que a gente aprende com Tiago então? Que para vencer o ataque do inimigo, que quer roubar a comunhão, eu tenho que me submeter. Sabe por quê? Porque ninguém se achega a Deus sem submissão. Você não entra nesse relacionamento profundo com Deus sem submissão. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Além de ser seu Pai, Ele é Deus. Irmãos, eu aprendi que quando meu pai estava conversando na sala com um adulto, eu nem falar podia. Quem é desse tempo aqui? Agora nossos filhos ficam se metendo na conversa e toda hora a gente tem que dar uns petelecos na orelha deles. Porque fica falando na hora que não é para falar. Então, chegai-vos a Deus é você se aproximar com submissão. Sabe que Jesus diz nas bem-aventuranças que os que se humilham serão exaltados. E Jesus então quer mostrar que os ataques de Satanás contra a comunhão com Deus começam, todos eles são sobre submissão. Primeira coisa, diga assim: submissão à origem.
Olha o que Jesus fala, nem só de como viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem está aqui? Você sabia que você saiu da boca de Deus? Quando Deus formou o homem, o que ele fez? Sabe de onde é a sua origem? De dentro de Deus. Gênesis 3:26, ele diz: façamos do homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém ou não amém? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus falou com ele mesmo para fazer você. Quando ele quis fazer os animais, falou com quem? Com a terra. Quando ele quis fazer os peixes, falou com quem? Com a água. Quando ele quis fazer o homem, falou com quem? Com ele mesmo. Então qual é a nossa origem? Qual é o nosso habitat natural? Comunhão. O habitat natural do crente é a presença de Deus, irmão. Um dia alguém falou para mim, quando eu me reconciliei com Jesus: você vai morar na igreja? Você vive na igreja? Sabe o que eu respondi para ele? Que eu sempre habite na casa do Senhor. É verdade. Irmãos, se você puder estar todo dia, esteja todo dia. Pastor, eu tenho dificuldade de orar todo dia. Não sei qual é a tua dificuldade. Pastor, eu durmo 4 horas por dia, durma 3. Mas fique na presença de Deus todo dia. Submeta-se à sua origem. Sua origem é Deus. Assim como o peixe morre se sair da água, a água morre se sair do chão, você morre se sair da presença. A origem nossa é em Deus. O pecado nos afastou. Romanos 3:23. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas nós somos reconciliados em Jesus. Amém ou não amém? Romanos 5:10. Fala comigo assim: e fomos reconciliados. Pode falar com fé. E fomos reconciliados com Deus em sua morte. Amém ou não amém? Então toda a nossa origem está em Deus. Levante a mão direita e fala assim: eu fui gerado em Deus para viver em comunhão com Deus. Diga: eu não fui feito para outra coisa. Você entende isso ou não? Sabe quando sua vida vai ter sentido? Quando você entender isso. Mas quando você não entender isso, vai ver trabalhando para pagar suas contas e vai viver frustrado. O dia que você entender essa verdade, que você foi gerado para a comunhão, o seu trabalho e as outras coisas vão ficar em segundo plano. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, eu estou dizendo que você entendeu o propósito. Eu estou dizendo que você vai trabalhar e ainda mantém-se na presença de Deus. As preocupações que você tem com pagar a conta é porque você não sabe a sua origem. Esse é o seu problema. Mas na hora que você entender a origem de Deus na sua vida, você vai ver que você tem um Pai que é provedor de todas as coisas. Então o milagre vai chegar. A provisão virá. Por que, irmãos? Porque o Pai cuida dos seus filhos. Quem está aqui? Fala assim comigo: Ele é a minha fonte. Diga: nele não há nenhuma escassez. Fala: toda a provisão está na origem. Irmão, você nunca viu uma árvore tirando as raízes para ir trabalhar, viu? Você nunca viu um peixe pegando a pastinha saindo da água para ir trabalhar, viu? Você já viu o peixe? Peraí que eu vou botar a gravata agora. Vou sair daqui, vou. Não. Aonde eles estão, eles produzem os seus frutos. Então o que a Bíblia diz? Escute agora: aquele que está plantado na casa do Senhor florescerá. Florescerá. Quem está aqui? Amém. Jesus falou que rios de água viva fluem do nosso interior. Nós fomos salvos para ser semelhantes a Jesus, fazer as mesmas obras que Jesus. E ele diz que no nome dele nós expeliríamos demônio, curaríamos os enfermos, amém ou não amém? E pregaríamos o seu santo nome. Você precisa crer nessa verdade.
Pastor, como é que isso pode me ajudar na luta contra Satanás? Eu sei quem eu sou. A diferença entre expulsar um demônio com autoridade está exatamente nisso. Não é sobre, eu estou jejuado e orado, agora vai dar certo. Não. Posso contar uma coisa para você? Na maioria das vezes que eu expulsei demônios, eu não estava nem jejuando. Na maioria das vezes que eu fiz libertação até em satanista, nem jejuando eu estava. De verdade, irmão, todos. Mas a prática do jejum e da oração sempre teve na minha vida. Daí minha esposa e meus filhos que sabem disso. Então eu não preciso ficar, agora eu vou jejuar porque eu vou orar por alguém. Não, a prática da oração e do jejum já está em você. A sua origem é Deus, sabe por quê? Quando você sair lá fora, você pode encontrar uma situação onde você precisa usar essa autoridade aí. E quando Satanás tentar roubar a sua comunhão, você sabe quem você é, você sabe que seu lugar é na presença de Deus. Dê um aplauso a Jesus. Você vence o ataque assim. Segunda submissão fala assim: submeta-se ao senhorio de Jesus. Olha o que Jesus fala para o diabo: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Algumas Bíblias está escrito assim: somente a Ele servirás. Sim ou não, irmãos? Quem está aqui? Fala comigo assim: adorar e servir é parte integral do culto a Deus. Por que isso é uma arma de ataque, irmãos? Porque servir e adorar está significa culto. Está relacionado diretamente ao nome de Jesus. Isso é sacerdócio, fala de santidade. Um culto sem santidade é fogo estranho. Nós temos um Senhor que é digno de glória, honra e poder. E Jesus deixa claro que não se pode servir a dois senhores. Mateus 6,24. Não dá para servir a Deus a Mamon. Adoração e serviço é sobre culto. Eles eram elementos presentes na cultura dos judeus. E agora não se limita a uma liturgia cerimonial que eu estou falando aqui. Por quê? Porque o véu do templo foi rasgado, irmãos. Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, repete comigo assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que você é morada do Altíssimo. Então entenda uma coisa: nós somos o templo de Deus no coletivo, mas individualmente você é a morada do Altíssimo. Quem é que está agora prestando culto dentro de você? Sabia que tem alguém prestando culto dentro de você? Quem, irmãos? Um sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, você simplesmente imagina isso só no céu, né? Não. O nosso coração é um altar para Deus. Por quê? Porque o Espírito vem morar em você. Quem é que traz os elementos da adoração? Você. Então quais são os elementos que a gente está colocando na mão do Espírito Santo para ele prestar culto a Deus? Pastor, por que é assim? Porque nós não sabemos orar. Você está aqui, irmãos? Mas o Espírito com gemidos inexprimíveis leva a nossa oração a Deus. Você sabia que está falando de culto? O detalhe é que muita gente coloca na mão do Espírito Santo animais tortos. Você está aqui, irmão? Quem está aqui, fala aqui, pelo amor de Deus. O Espírito Santo presta culto a Deus através de nós. Você é o altar. Irmão, o que é culto? É tudo que envolve tempo, atenção e investimento. O que toma teu tempo? O que tem a tua atenção? E no que você está investindo? Isso é seu Deus. Por que muitas vezes nós somos roubados da comunhão? No tempo. Por que muitas vezes somos roubados da comunhão? Na atenção. Por que somos roubados da comunhão? No investimento. Por que, pastor? Porque culto tem a ver com investimento, sim ou não? Está vendo, amém? Alguém já leu Levíticos aqui? Ninguém chegará diante de Deus de mãos
não tinha que ter atenção voltada para Deus, não tinha que ter tempo para isso. Você está sentado aqui há quanto tempo já? E olhando para mim, prestando atenção, não é culto? Percebeu que é isso que o inimigo às vezes quer roubar de nós? Ele quer tirar de nós a comunhão, porque ele quer pegar o seu tempo e colocar em outra coisa, a sua atenção em outra coisa e o seu dinheiro em outra coisa. E na hora que vier o contra-ataque do inferno, alguns não conseguem vencer, porque seu tempo está em outra coisa, sua atenção em outra coisa e seu dinheiro em outra coisa. E aí Satanás rouba de você o tempo, a atenção e o investimento. É no culto que se celebra a comunhão, irmãos. Você está aqui, amados? As coisas que aconteciam no templo, lá no Velho Testamento, são sombras do que hoje acontecem aqui. Agora você precisa compreender que o Espírito de Deus mora em você. Amém ou não amém? Para eu poder vencer o contra-ataque de Satanás, eu tenho que me submeter. Fala assim, submissão. Diga assim, ao senhorio de Jesus. Para que ele precisa ser o meu Senhor? Porque ele é digno de toda glória, honra, força e poder. Amém ou não amém? Então o meu culto não é sobre como eu me sinto. Ai, pastor, eu acho que eu não vou no culto porque eu não estou me sentindo muito bem. Isso não tem nada a ver com o que você se sente, amado. Isso tem a ver com quem é digno. Você está aqui ainda? Amém. Se eu não compreender essa verdade, toda hora alguma coisa vai me roubar da comunhão com Deus. Então você vai trocar seu tempo com Deus por outra coisa. Você vai trocar a presença no culto da igreja por outra coisa. Por quê? Porque alguém está roubando o seu tempo, sua atenção e seu investimento. E Satanás sabe do que eu estou falando, irmãos. Então toda hora ele vai preparar uma situação dessa. Por isso não tem a ver com como eu me sinto, tem a ver com quem é digno de receber a glória e a honra. Eu sou e você é o altar para Deus. E o fogo, irmão, tem que queimar. Toda hora que o culto genuíno é oferecido a Deus, sabe como Deus responde? Fogo. Fogo dentro de nós. Uma paixão avassaladora pela comunhão, pelo desejo de estar com Deus, aleluia. Quem está aqui ainda? Amém. Você está aqui, irmãos? Irmãos, eu não venho para cá porque eu sou o pastor daqui. Eu venho para cá porque existe uma ordem. Não deixe de congregar. É por isso. Não tem a ver com o ofício que eu tenho que fazer. Não, eu posso colocar um monte de pastor aqui para pregar. Não é sobre isso, irmão. É sobre o que existe um Jesus que é digno de receber toda a glória, honra, força e poder aqui na terra. Nós somos aqueles que levantam o altar ao Senhor todos os dias da nossa vida, aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Renda seu culto a Deus, pelo amor de Deus. O seu corpo é o lugar de culto. Lembra que você pagou diabo lá no mundo? Agora você tem que fazer isso para Jesus. Você gastava sua energia no mundo lá com as cachaças. Então gasta sua energia aqui com Jesus. Você botava teu dinheiro na cocaína, botava teu dinheiro lá no álcool, na prostituição. Então pega esse dinheiro seu e põe diante de Deus. É assim que funciona. Se você ainda não gastou o tanto que você gastava com o inferno, seu culto está muito ruim. Você tem que mudar isso em nome de Jesus. Porque para ter culto tem que ter investimento, irmãos. Você não tem culto. Você só vem aqui e sinto falar. Perdeu o seu tempo. Por quê? Porque não existe culto sem oferta. Dê um aplauso a Jesus. Isso é muito sério. Último lugar, a última submissão fala assim: submeter-se à palavra. Olha o que Jesus fala para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Fala comigo: não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo fez com Jesus? Mexeu na emoção. Levou ele para onde? Jerusalém, a cidade santa, né? Botou ele aonde? No mais alto pináculo, né? Mostrou a glória. Falou: olha,
que legal, tudo isso é seu. Você acha que o coração, Jesus tinha um coração de homem também, irmãos. Mexeu nas emoções. Quem está aqui ainda? Você sabia que o diabo pode roubar seu culto com a sua emoção? Aproveitar que está só você aqui. Mas não teve alguns dias que você veio para o culto e você estava assim, empurrado? Estou sendo bonzinho. Está bem empurrada. E ficou assim na adoração. Né? E na hora de cumprimentar os irmãos na conexão, nem saiu do lugar. Né, irmão? Né, irmão? E na hora, levanta a mão para adorar Jesus. Você ficou cruzando o braço, botando a mão para trás assim, né? Todo rebeldinho, rebeldão, né? Por quê? Porque eu briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, briguei com o chefe no trabalho, porque não reconheceram alguma coisa que eu fiz. Quantas vezes nós perdemos comunhão com os nossos irmãos por causa da emoção? O seu irmão falou alguma coisa que você não se agradou e aí você fez o quê? Não queria nem falar com ele mais, né? Passou do outro lado da igreja. Ele sentou, você sentou aqui, ele sentou lá, você nem sentou aqui. E procurou evitá-lo. Nem olhar para a carinha. E ainda gostou quando tinha bastante gente. E daí não precisava cumprimentar, né, irmãos? Ainda bem que não tem ninguém assim aqui. Amém, irmãos? Amém. Sabe o que o diabo estava fazendo? Mexendo no coração de Jesus. E muitas vezes nós somos roubados da comunhão por causa do nosso coração, nossas emoções. Você deixa de adorar, deixa de ter comunhão porque você não está bem. Não estou bem, pastor, não dá nem para orar. Então se Jesus voltar, tu vai para onde, ô criatura? O que você acha que vai acontecer se a trombeta tocar desse jeitinho? Né, irmãos? A gente às vezes é roubado por causa disso. Isso leva você a quebrar princípio de comunhão. É por isso que Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Como isso, pastor? Por quê? Porque o teu coração pode enganar você. Você achar que é uma coisa e não é. Interpretar errado algumas coisas, principalmente se elas não saírem do jeito que você quer. E às vezes você deixa de estar em comunhão por causa disso. Eu nem quero ir, porque eu briguei com o meu líder lá, eu nem vou hoje no culto. E tem gente que eles acham que vão prejudicar o pastor, porque quando eles não gostam de alguma coisa, eu nem vou na igreja. Então, ponto, vai para o inferno se eles voltar naquele dia. Eles acham que pode boicotar. Eu vou boicotar o pastor, eu nem vou hoje. Porque eu não gostei do que o pastor falou. Né? Está com o coração peludo. Né? Não consegue liberar a vida. É a emoção que está ali, às vezes por uma bobagem, porque não deu tapinha nas costas, porque não falou, nossa, como o seu sapato está bonito hoje. Aí o pastor nem me cumprimentou hoje, né? Às vezes não dá, criatura. Não, porque na célula não falaram comigo. O pastor para me indicar me deixou em papel. Nossa, Né, irmãos? E a gente é roubado da comunhão por causa disso. E você acha que isso é artimanha de quem? Do capeta, irmão. Porque de Deus não é. É porque ele fica assim na nossa cabeça. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Aqui ninguém te reconhece. Você parece uma Ferrari dentro de uma garagem poeirada. Você está no lugar errado. Porque se você estivesse no lugar melhor, todo mundo ia saber que você é uma Ferrari. Sabe como é que a gente vence essa questão da emoção? Assumindo o nosso lugar no corpo de Jesus. Sabe o que Paulo diz assim? Não queira mais do que você foi dado a você. Fique na vocação que você é chamado. Entendeu? Você tem o seu lugar no corpo de Jesus. Quem tem que amar você já amou, querido. Olha o teu irmão, fala assim: quem tem que te amar já te amou. Amém?
Ah, não falou comigo, glória a Deus, estava sem tempo. Ah, não me cumprimentou, aleluia, não tem problema. Ah, não reconheceu, glória a Deus, meu galardão vai ser melhor ainda então. Sabe por que você receber glória do homem, você perdeu todo o seu galardão, irmão? É por isso que você tem que saber o seu lugar no corpo de Jesus. Você tem que saber isso aí, o seu lugar. Amém ou não amém? Então eu não posso atropelar essa questão. Quem recebe profeta em condição de profeta tem galardão de profeta. Quem recebe justo em condição de justo receberá galardão de justo. E quem recebe os pequeninos, aqueles que Deus te deu para cuidar, vai ter galardão sobre isso também. Então o que eu preciso? Eu preciso de um coração humilde. Simplesmente isso daí. Amém ou não amém? O diabo não vai roubar você se você estiver no lugar em que Deus te chamou. A vocação pela qual você foi chamado. E para isso a gente não precisa de glória, não precisa de nada. A gente só precisa fazer aquilo que a palavra do Senhor está nos falando. Esse é o chamado, essa é a vocação. Eu vou viver dentro disso. Você foi chamado para servir uns aos outros. É assim que a gente vai fazer. Amém ou não amém? Quem está aqui, irmãos? Então, quando tem alguém colocado em autoridade, eu vou amar aquela autoridade. Quando tem meu irmão do meu lado, eu vou chamá-lo como justo. E se Deus colocou pessoas para me cuidar, eu vou vê-las como pequeninas e vou oferecer água. Sabe o que é isso? Oferecer água? Fonte. Eu vou servir. Entendeu? Dentro daquilo que Deus me chamou. Então eu nunca vou ficar chateado, magoado, e isso não vai roubar minha comunhão. Por quê, irmãos? Porque o diabo é o causador das intrigas. O espírito da facção, dissensão, murmuração, contendas, inimizades e porfias é o que rompe a nossa comunhão entre nós. Posso ouvir um amém? Amém. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: eu te amo, mesmo que eu não te entenda. Você tem coragem de falar isso para outra pessoa? Eu te amo mesmo que eu não te entenda. Não é sobre entender, irmãos. É sobre amar. Eu nem sempre entendo minha esposa, mas eu amo. Amém? Sabe do como nasce esse amor? Respeito e admiração. Quando você admira e respeita, você ama. Amor não é um sentimento, irmão. Porque se for sentimento, o dia que alguém te ferir, você para de amar. Já tive discípulos aqui muito lindos, mas que foram roubados na emoção. E até hoje tentam se levantar. Mas eles não entenderam que não dá para remendar. O que perdeu, perdeu. E tem que começar do zero. Esse é o problema de muita gente, que às vezes está tentando remendar. Não tem como remendar. Tem que começar do zero. Então, para você não perder nunca a comunhão, você sempre se torna servo dos seus irmãos. Sempre. Sabe o que vai acontecer? Você não tem mais razão. Sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir servir sempre. Sabe o que vai acontecer? Você vai entender que você tem um lugar no corpo de Jesus. Amém. E não depende de como as pessoas te tratam. Depende do que Jesus fez por você na cruz. Quando isso tem esse entendimento, o diabo nunca mais rouba a sua comunhão. Amém. Porque você nunca mais vai tentar o sorteio de Deus com o seu coração. Jamais. Sabe por quê? Porque Jesus começa a proteger seu coração daí. Se nós compreendemos essa verdade, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a você. Então resistir o diabo e ele fugirá de você. Fique de pé. Como é que eu me achego? Submissão. É assim que eu me achego a Deus. Porque é importante saber isso, irmãos. Porque todos os dias o inimigo vai tentar roubar sua comunhão com Deus. E o nosso assunto é sobre ladrão de comunhão. Jesus, quando ele sai do deserto, ele é tentado por Satanás. Porque o diabo queria roubar a comunhão perfeita que ele estava tendo com Deus. E o Senhor Jesus vence pela palavra. É por isso que a palavra é espada. E o nome de Jesus
é a espada. Nós podemos vencer Satanás, irmãos. Podemos. Porque a palavra de Deus garante. A Bíblia diz que ele não pode nos resistir. Aleluia. Quando eu vejo que o inimigo está avançando, não é que ele está vindo para cima, é que ele está tentando nos resistir. Que quem está avançando é a igreja de Jesus. É porque o fim do diabo está chegando. E ele sabe muito bem disso, irmãos. Você precisa compreender que Jesus começou uma boa obra em você. E ele é fiel e justo para terminar essa obra. Nós vamos sair daqui hoje dizendo: Senhor, ninguém roubará a minha comunhão. Você vai manter sua comunhão com Deus plenamente. Você vai sentar à mesa e ter secreto com o Senhor teu Deus. Porque Deus ama relacionamento. Ele quer fazer de você um filho frutífero. Ele quer te fazer um filho na mesma autoridade de Jesus, da mesma forma como Jesus é. Ele quer que você também viva dessa forma. E assim como as obras poderosas aconteceram em Jesus, elas vão acontecer com você também, em nome de Jesus. Vamos orar. Você já foi atacado em alguma dessas áreas que eu falei aqui. Agora você vai vencê-las em nome de Jesus. E você vai colocar na cruz tudo aquilo que está tentando roubar o seu coração. Espírito Santo, nós oramos agora. Espírito Santo, nós colocamos o nosso coração diante de Ti agora, Senhor. Nós
conforte. A graça de Jesus te envolva, te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.